Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Eclesiastes, nosso 23º encontro. Vamos trabalhar Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 1 a 7. A influência do insensato, depois calma e discernimento. Ouçamos a leitura. Capítulo 10, do versículo de 1 a 7. Mosca morta estraga um vidro de perfume, e um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O sábio se orienta bem, mas o insensato se desvia. Quando o insensato anda pelo caminho, falta-lhe inteligência e pensa que todo mundo é insensato também. Calma e discernimento. Versículo 4. Se a ira de um poderoso se levanta contra você, não saia do lugar, porque a calma aplaca grandes erros. Vi outro mal debaixo do sol, um erro cometido pelo soberano. O insensato ocupando os mais altos cargos, e os hábeis em posições bem inferiores. Vi escravos a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Vamos então ao nosso comentário. Versículo 1. Mosca morta estraga um vidro de perfume, e um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Podemos dividir este versículo em duas partes. A primeira, mosca morta estraga um vidro de perfume, isto é, uma coisa pequena, a mosca, estraga algo de grande valor e precioso, o perfume. O pequeno estraga o grande. Assim, uma mosca que cai e morre dentro de um vaso de perfume põe a perder o valioso perfume. A segunda parte. Um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Um pouco de insensatez se refere à mosca, a sabedoria e a honra se refere ao perfume. A sabedoria e a honra deveriam ter mais influência nas decisões práticas, como também da vida social. Mas, na realidade, não é o que acontece. Pois, na realidade, um pouco de insensatez decide mais que muita sabedoria. Vemos, então, uma comparação. Como uma mosca morta estraga o todo, um vidro de perfume, assim a insensatez, mosca morta, mais que a sabedoria e a honra,
acaba decidindo. Podemos ver isso no propósito de um governo de um país. Basta um gesto de insensatez para destruir toda uma construção de honra e sabedoria. Versículo 2. O sábio se orienta bem, mas o insensato se desvia. Duas atitudes diferentes tomadas entre o sábio e a pessoa insensata. O autor se refere a uma opinião comum. Enquanto a sabedoria conduz o homem sábio ao sucesso, a insensatez termina no fracasso. Coelho aqui recolhe a opinião comum, um provérbio. Versículo 3. Quando o insensato anda pelo caminho, falta-lhe a inteligência e pensa que todo mundo é insensato também. Ele mede o mundo a partir da sua própria mediocridade e acha que o mundo é tão medíocre quanto ele. O versículo aqui se refere ao versículo 2, quando afirma: o insensato se desvia. Coelet expõe o que acontece com o insensato, pois ele será sempre insensato na sua atitude e forma de proceder. O insensato será sempre nécio, insano, seja por onde caminha, seja daquilo que fizer, pois lhe falta inteligência e bom senso. O insensato revela sua insensatez pelo seu modo de agir, porque mede o mundo pela sua própria insensatez e acha que todos são iguais a ele, como se todos fossem como ele. Calma e discernimento. Se a ira de um poderoso se levanta contra você, não saia do lugar, porque a calma aplaca grandes erros. Aqui nos próximos versículos, nós vamos ver uma referência àqueles que detêm o poder. Este versículo é um conselho de fundo sapiencial. Se alguém que tem o poder se enfurece contra você, o mestre aqui quer ensinar aos discípulos que se preparem para desempenhar cargos públicos de responsabilidade. Mostra como se deve comportar em circunstâncias contrárias. Aquele que manda, que exerce o poder, ele é poderoso, é um chefe. E nas províncias, esses chefes são os altos funcionários delegados do rei. Quando acontece que o superior se enfurece contra seu subalterno, qual resposta e atitude humana deve dar o subordinado? O conselho que dá Coelet é não aumentar a ira do superior, pois assim ele se salva a sua posição social e a própria vida. É preciso imediatamente acalmar o furor e a ira daquele que manda, que exerce o poder. Na sabedoria, a receita para apaziguar aquele que se ira
deve-se ser feita através de um agir, de uma ação. Diante da dureza de alguém, a brandura. Diante da ira, a calma. Pois, como diz no livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 1, resposta branda acalma a ira, palavra que fere atiça a cólera. Então, Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Também encontramos no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 14. A ira do rei é arauto de morte. O homem sensato consegue aplacá-la. Provérbios, capítulo 16, versículo 14. Também encontramos em Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Com paciência se convence a um governante. A língua branda quebra os ossos. Diante do capricho, da prepotência do mais forte, não existe maior defesa do que dobrar-se, humilhar-se. Devemos ver o contexto do tempo de Coelet, em que o poderoso se considerava onipotente, nada respeitava, nem mesmo um ser humano. Versículo 5. Vi outro mal debaixo do sol, um erro cometido pelo soberano. Agora, Coelet vai expor o mal que se encontra na sociedade de Israel no seu tempo. Para ele, a situação é má. É um erro. O soberano é o detentor do poder, um oficial que representa o rei, esfera política, militar, financeira, ou mesmo o próprio rei, que dá sustentação à autoridade de seus representantes. Versículo 6. O insensato, o nécio, ocupando os mais altos cargos, e os hábeis em posições bem inferiores. Naquele tempo de Coelet, pessoas despreparadas ocupavam altos cargos. Decisão do rei, que gostava de governar com pessoas fracas, enquanto as pessoas hábeis e capazes ocupavam posições inferiores, e eles eram então governados por nécios, insensatos. Isso no tempo de Coelet. Os postos de maior responsabilidade política naquele tempo estão ocupados por pessoas insensatas. A sabedoria tem a função de bem administrar os povos. Mas Coelet vê o contrário, que a administração está sob a responsabilidade de pessoas insensatas. Coelet é que coloca o dedo na ferida. O despreparo de seus governantes ineptos para os cargos que ocupam. Versículo 7. Vi escravos a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. O mundo está distorcido. É o cúmulo da insensatez. Na sociedade de Coelet, só os ricos teriam acesso à instrução e à cultura, que para os sábios
era o único meio que daria aos cidadãos um governo justo. Para Coelete, é um mal, um erro, que os ricos príncipes ocupem o último lugar da sociedade, eles andam a pé, enquanto os escravos vão a cavalo. A visão de Coelete é de uma aristocrática. A visão de Coelete é de um aristocrata. Para Coelete, a sociedade, seu tempo, está mal organizada e nela reina a desordem. Então, esse é o nosso comentário, depois continuamos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.